Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Vamos aqui dar uma analisada no mercado. Obtivemos um fato que impactou o mercado inteiro foi na sexta ou sábado, foi sexta-feira, se eu me lembro bem. E o Bitcoin sofreu um crash em uma hora, mais ou menos. Ele desabou. Ele veio de 121 mil para... aqui está 107 mil na Binance, mas teve a maioria das exchanges ocorreu de chegar a 102 mil dólares. Então foi um colapso absurdo que o Bitcoin sofreu em pouco tempo. Agora ele vem se recuperando. Ele continua em tendência de alta. Ele continua em tendência de alta. No gráfico semanal, eu tinha alertado que o ciclo que começou com esse sinal Eagle, cada sinal Eagle ele tem probabilidade de pelo menos 3 ondas de alta. Cada sinal Eagle. Se tiver força, fará a quarta. Então, com o acompanhamento, é possível acertar a quarta, a quinta, a sexta, etc. E surfar nisso tudo. Só que rompeu o ciclo aqui, rompendo esse fundo confirmado. Neutralizou a probabilidade de corrigir até a 8,9 e fez um pivô de alta que neutraliza esse padrão ABC, finaliza ele. E voltamos para a tendência, a continuidade da tendência de alta. Porque a tendência de alta já está, enquanto fica acima dessa média azul, que é a média 8,9, no gráfico semanal, a tendência é de alta, não é tendência de baixa. E são grandes oportunidades quando o mercado ele bate aqui. Claro que vai depender do contexto. Depende do tipo de criptomoeda, etc. que você está operando, etc. E ocorreu essa neutralização. Temos um pivô de alta aqui que de certa maneira foi neutralizado porque houve o rompimento desse fundo anterior. Mas é uma neutralização que não é tão significativa. Porque quando quando faz uma tendência de alta e faz o ABC corretivo e neutraliza, para eu ter um ciclo eliminado, eu precisaria de um sinal Eagle de novo e teria que ter o sinal de eliminação desse ciclo de 3 ondas de alta. Não ocorreu essa eliminação ainda. A única coisa que ocorreu foi esse neutralizador. Esse neutralizador aqui de pivô que é o pivô de alta contra esse pivô de baixa da correção após o sinal de correção que ocorreu no Bitcoin. Então, embora tenha rompido esse fundo, que é um fundo confirmado e esteja com pivô de baixa no momento, a condição do Bitcoin é de tendência de alta com chance de congestão. Então, esse diagnóstico significa que ele tem chance de subir, mas ele tem uma probabilidade de congestionar antes. Que é quando você não tem nenhum sinal de continuação de tendência de alta claro, ou um sinal Eagle claro. E ele se encontra acima da média exponencial 8,9. A tendência é de alta, mas tende a congestionar. Pode ser que isso mude. A probabilidade é que ele mude. A probabilidade é que ele suba. Então o Bitcoin, ele tende, e o mercado cripto em geral, ele tende a continuar a subir em 2026, em 2027, durante toda a crise, pelo menos durante um bom tempo da crise. Tanto o ouro, prata, como Bitcoin e criptomoedas tendem a subir. A gente vê no gráfico anual do Bitcoin. Né, que aqui não aparece, mas são 3 anos de alta, um de baixa, 3 anos de alta, um de baixa. Sempre foi assim. Tende a mudar, ou seja, ele tende a fazer um 4º ano de alta, né, um 5º ano de alta. Por quê? Porque o mundo tende a entrar em colapso, as bolsas tendem a entrar em colapso, mas as criptos tendem a ser o refúgio, assim como ouro e prata. E falando em ouro e prata, temos aqui
o ouro explodindo simplesmente, mesmo com o Trump anunciando que vai taxar a China e por isso causou esse crash todo, e o ouro bombando. Apesar de que houve também a queda no ouro, perdão, né? Mas ele está em tendência de alta. Claramente, no semanal a gente vê, falei sobre esse triângulo, falei que iria romper. A probabilidade do ouro é continuar fazendo a tendência de alta. Deu o sinal Eagle que eu alertei aqui, foi o sinal de compra para fazer essas 3 ondas de alta, fez as 3 ondas de alta. Tem chance de corrigir e fazer a 4ª onda de alta, tem força para fazer a 4ª onda de alta. Ou seja, as quedas aqui é ponto de DCA, tem que esperar cair pela regra do nosso método, a menos que você vá ganhar o dinheiro agora ou ganhou um dinheiro agora e pode ser que você fique um ano sem ganhar e você tem que comprar em ouro, tem que colocar em alguma coisa, então você compra a topo mesmo. Mas se você tem rendimentos ao longo do tempo, e teve também antes, a regra do método Eagle para fazer o DCA é sempre cair, é sempre aguardar a correção ou acertar a tendência de baixa e comprar em grandes pontos dessa queda, fazendo um DCA desta forma. Então depende do contexto, claro. Você pode comprar topo igual o Michael Saylor, dependendo do contexto dos ganhos que você está tendo. Então veja que o ouro bombando, prata também explodindo. E eu sempre alertei aqui no canal que prata também é, assim como ouro, perdão, são ativos para você se proteger na crise. Agora, o impressionante é que a gente vê o Bitcoin em desabamento extremo. A Monero também ela teve a sua queda, também caiu muito, né? Inclusive eu estava com o sinal comprado lá no grupo secreto de sinais e do nada voltou, ou seja, a gente estava surfando, estava acertando o sinal de compra. Só que o método dizia para continuar seguindo, surfando e bateu no stop da gente, tirou a gente do jogo. Isso acontece principalmente no mercado cripto, que é um mercado bem manipulado, e ultra volátil. Incomparavelmente muito mais volátil do que bolsa. Mas a gente vê um destaque para o Zcash. Falei no vídeo, em alguns vídeos anteriores. Tá aí o Zcash, ó, explodindo. Sexta-feira, o Zcash terminou positivaço com 29% de lucro, de valorização em um dia. Gráfico diário, né? Gráfico diário. Daí hoje está caindo, o Bitcoin também está caindo um pouco. Mas se a gente for ver, primeiro, Zcash está na posição 30, ele estava na posição 100, né? 120, por aí. Ele está na posição 30. Também é uma cripto de privacidade. Monero é melhor do que Zcash, absolutamente. Mas o Zcash também é uma alternativa. Por isso que você não pode ser fanático, maximalista e só comprar Monero, só usar Monero. Não, você tem que investir em outras criptos de privacidade porque são alternativas. A Monero, ela é uma cripto, a melhor cripto que tem até hoje, para mim. E ela, mesmo assim, pode ter algum bug e falhar e quebrar e ser hackeada, etc. Não é impossível isso acontecer, não tem como, eu não posso ser uma autoridade aqui, ninguém é autoridade para dizer que nunca a Monero vai falhar. Ela tende a nunca falhar pela qualidade que ela tem, pela equipe, pela comunidade que ela tem, pelo que ela já fez até hoje, mas não é impossível ela ter um bug, algum problema e simplesmente falhar e quebrar todo mundo. Então, o investidor especulador profissional, ele age com frieza e calculismo. Ele jamais vai entrar no maximalismo ou fanatismo. Portanto, ele vai diversificar para outras criptos de privacidade. Zano, que é o Ethereum da privacidade, está aqui na minha carteira, está no meu canal também do YouTube.
E o Zcash também sempre teve. Essa posição 3.772 está errado do CoinMarketCap aqui, tá? Tá numa posição, acho que é 200 e pouco, sei lá, tá? Então a gente vê aí a Monero 61% contra o Bitcoin, Zcash 344,80%, Zcash. Durante muito tempo ficou nos $20 aqui. E eu, igual um maluco, indicando. No grupo secreto de sinais, você entra no meu site, links na descrição. Você pode entrar no grupo de sinais, você pode comprar o treinamento, aprender essas técnicas gráficas e fundamentalistas com criptomoedas e também para analisar todo o mercado, porque o método é multimercado. Você ganha um grupo de sinais de graça. Ou você pode comprar o grupo de sinais separado e obter sinais de swing trade e também obter o acesso ao cripto portfólio e ter a carteira cripto lá. Aliás, desde sempre, o Zcash sempre teve como uma das principais criptos para comprar para longo prazo. Zcash, XMR, do cripto portfólio. O que é isso aí? É mais dinheiro em XMR, mais grana em Zcash e outras criptos que tem lá no nosso portfólio, que são as que têm fundamentos. Muita gente diz que o mercado cripto não tem fundamentos, é loteria, então você tem que analisar e especular e sair fora. Quem faz isso se dá muito mal. A gente tem o caso da Atom, que simplesmente desabou absolutamente, devolveu tudo, né? Acho que não é isso aqui não. Mas é uma cripto chamada Atom, ela desabou, definhou absolutamente de uma maneira incrível. Não é essa aqui não, eu esqueci o símbolo dela para a gente verificar aqui no gráfico. Porém, vemos esse destaque para o Zcash. O alvo do Zcash já deu o alvo do Zcash de 1000% pelo método Eagle, ou seja, DCAA por 2 anos nos $20, deu 1000%, você zera 30% de todos os Zcashes. Você pode gastar esses Zcashes com alguma coisa, produto ou serviço, comprar ouro, por exemplo, prata, ou diretamente com o Zcash, ou você estabiliza o valor do Zcash em DAI de preferência, porque não é congelável via blockchain, ou o USDT, só que o USDT tem a questão de congelamento, é complicado. Então você pode sofrer censura dependendo do que acontecer. E o resto dos 70% das Zcash é para zerar nos $10.000. Mas que loucura! É muito dinheiro, etc. São milhares de %. Basta 300 bilhões entrar na Zcash. Basta 300 bilhões para entrar no Monero, que ela vai para mais de $10.000. Zcash também. É fácil para o mercado cripto alocar dinheiro para aquilo que tem fundamentos, que tem demanda, e colocar 300 bilhões em algo que tem fundamentos e algo que tem demandas. Monero tem fundamentos, Zcash tem fundamentos, Zano tem fundamentos. As pessoas precisam de privacidade. As pessoas no mercado cripto estão sendo alvos de sequestro, estão acontecendo sequestros ou tentativas de sequestro contra quem tem criptomoedas. E isso ocorre por conta da falta de privacidade do Bitcoin, do USDT, etc. Com privacidade, você consegue, com uma ultra privacidade robusta, como Monero, Zcash, Zano, você consegue combater esta ameaça. Então é uma demanda, o mercado ele precisa disso. Não adianta ter hardware wallet, não adianta fazer assinatura offline usando 2 computadores, um computador offline e outro online, usando Monero ou Bitcoin no pendrive também. Você precisa de privacidade, ponto final. Ninguém pode saber quantas criptos você tem, principalmente em certos países. Isso é uma demanda, isso é um fundamento indispensável e a Monero e a Zcash têm isso. Para um mercado tem chance de ter 10 trilhões
300 bilhões não é nada. Eu não preciso que a Monero fique em primeiro lugar e fique acima de 100 mil. Nem a Zcash. Mas elas valerem 10 mil, 20, 30 mil, acabou. Você está com ouro na mão. Você não precisa ser o primeiro. Então, durante muito tempo, o pessoal, a manada, a criptocarteira deles é 70%, 80% do capital, tudo no Bitcoin. 70%, 80% do capital da carteira, tudo no Bitcoin e apenas 20% em altcoins. O método Eagle fez o contrário, é 50% pelo menos nas criptos que tem fundamentos. Duas delas é Monero e Zcash, então foi colocado mais grana nisso aqui. Em um ano, mais grana da carteira alocada no Zcash rendeu 349% ao ano. O Bitcoin rendeu só 23%. Tá lá no grupo, tem os registros, tem o histórico, não tem, tá tudo provado. Então eu vou contra a manada e sou muito, né, as pessoas me condenam por isso, mas no longo prazo os resultados são amplamente diferentes e incomparavelmente maior do que o que a manada está fazendo, porque a manada faz coisa errada. Eu tenho 20 anos de mercado financeiro, então eu faço o contrário. E no longo prazo eu colho os frutos. Quem estava no comecinho, quando o Zcash ficava a 20 dólares e o Bitcoin subindo, o pessoal ria à toa. Mas no longo prazo, o Zcash e outras criptos vão arrebentar em ganhos em relação ao Bitcoin, embora não fique em primeiro, embora não passe o Bitcoin talvez. Se vai passar o Bitcoin ou não tem como saber. Embora tecnicamente o Bitcoin seja inferior a Monero, a Zcash, tecnicamente, mas se o mercado prefere ter Bitcoin por causa do marketing, por causa de bilionários investindo em Bitcoin, o mercado vai deixar o Bitcoin em primeiro lugar, não tem jeito. Agora a gente vê aqui as bolsas, o Ibovespa e o S&P 500. Aí, ó, crash significativo também na semana passada no Ibovespa. E o Ibovespa ele estava com uma chance de iniciar uma tendência de alta. Ele fez aqui um neutralizador desse pivô de baixo aqui, mas esse neutralizador, que é esse pivô de alta, que indica a continuidade da tendência de alta, ele está com um sinal de falta de força no indicador. Então essa falta de força tem que ser modificada para força compradora restabelecida, para que a gente tenha uma probabilidade de continuidade da alta. A tendência é de alta no Ibovespa, mas é uma tendência de alta que tende mais a congestionar para subir depois do que já subir de imediato. O Ibovespa se encontra nessa continuação, né, nessa condição. O S&P 500, ele fez um sinal de falta de força, tendendo a uma correção. Então ele tinha dado um sinal Eagle aqui, fez a onda 1, 2, 3, 4, 5. Falta de força foi diagnosticada, continuou bombando. Mas a probabilidade desde aqui, era de fazer o ABC corretivo para baixo. E corrigir. Pode ser um ABC corretivo pequeno, que não vai chegar na 8,9, aqui próximo dos 5.800 pontos. Ou pode ser uma correção grande, chegando até os 5.800. A tendência é de alta até esse ponto. Todavia tem chance de ter essa correção. Apesar disso, a tendência ainda é de alta no S&P 500, mas o que acontece? A alta nos mercados, nas bolsas mundiais, vemos claramente que é uma alta artificial. Nós temos o mercado inteiro, dificuldade em vendas, menos vendas, mercados inteiros quebrando em todo o mundo, falência ocorrendo
em todo mundo. No Brasil tá tudo parado praticamente, tá vendendo pouco, tá quebrando um monte de loja, fechando um monte de loja, apesar de que muita gente vai dizer, as lojas físicas estão fechando porque as pessoas estão comprando tudo pela internet. Só que a gente vê muitos restaurantes também estão fechando e eles têm iFood, mesmo assim não vende pelo iFood. Eles estão fechando também por isso. Então, se fosse o comércio online que está bombando, era para os restaurantes estarem bombando também com comida vendendo online. E não estão. Então, não é que tem vendas online. Tem sites, tem empresas que também estão vendendo online que estão quebrando ou tendem a quebrar. Então, é uma crise pelo setor inteiro, para todos os setores, e tende a piorar por causa da IA, que é um dos fatores. Tem a guerra tarifária do Trump, tem a IA que está com IA, um programador equivale a 100 programadores. Um analista de sistema, se ele for bom com IA, ele consegue derrubar 10, 100 pessoas, 200 pessoas da equipe, e só ele trabalha. E tem isso também se expande para a área administrativa, área de contabilidade. Um contador com IA, ele substitui uma equipe inteira de pessoas. Hoje em dia, no Windows, você tem o Copilot usando o PowerPoint. Você pode pedir para a IA, faz um PowerPoint, uma apresentação sobre isso, aquilo, você dá os dados e ele vai fazer em segundos para você tudo pronto. Antes precisava de um funcionário para criar esse PowerPoint, hoje não tem. O nível de colapso que vai ter em vários setores por conta disso, uma pessoa equivalendo a 100, 200 por ela estar usando a IA que tem essas capacidades, que dá essas capacidades, vai causar um colapso de desemprego absurdo no mundo inteiro. E você vê as lojas quebrando, vendas pequenas, mas a bolsa bombando. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O mercado cripto está bombando, mas o mercado cripto e algumas criptos, Bitcoin, Monero, Zcash, elas cumprem uma demanda. Principalmente as criptos de privacidade que estão surpreendendo atualmente e crescendo significativamente. Monero, Zcash. Zcash então nem se fala, né? Teve o crash na sexta-feira e o Zcash resistiu e continuou bombando. Posição 30 e o bicho vai pegar. Quem não diversificou e foi maximalista e ficou tudo em Monero, dançou, perdeu uma grande oportunidade. Se você só usa Monero, deveria ter comprado o Zcash para ganhar dinheiro e trocava os Zcash por Monero e gastava em Monero. Pela Monero ser melhor, etc. Mas a questão é ganhar dinheiro também, se rentabilizar, que é o nosso objetivo, especular. Ok? Mas o Zcash tem a utilidade dele para usar. Só que o Zcash, para usar ele no Linux, as carteiras de Linux desktop são uma porcaria. Tem uma só que é recomendada pelo site oficial do Zcash e essa carteira não tem como criptografar a carteira, ou seja, ela é uma carteira, não tem como você colocar a senha para travar a carteira contra um acesso. Então você tem que usar ela em modo 100% na RAM para destruir ela, porque se alguém pegar ou recuperar por ataques forenses, simplesmente ela vai estar aberta, basta você instalar ela em qualquer lugar, todos os arquivos, e você acessa, não tem senha, não tem nada. Isso é um absurdo. E com o Zcash falta melhorar o desenvolvimento para wallets para Linux. Não tem muitas opções, só tem essa que é a e-wallet, né? E-wallet, eu acho. Eles podem testar para Linux. Funciona, mas não tem senha. Então você tem que usar desse jeito. É mais um motivo pelo qual eu não usaria Zcash porque falta
desenvolvimento melhor na área para Linux, com mais carteiras que o site recomende. Mas carteiras para celular tem um monte lá que funciona muito bem. Só que eu sou contra usar celular, criptomoedas com celular por questão de segurança. Então eu não uso. E não recomendo usar, só em casos extremos. Situação, a perspectiva para o mercado é esta. Cripto explodindo. Criptomoedas de privacidade, sempre falei, tendem a explodir muito significativamente. E ouro e prata também. Bolsas uma hora vai derreter, porque a alta realmente é artificial nas bolsas, mas no ouro e na prata não. E no Bitcoin e outras criptos não, porque são como refúgios contra essa crise, e é uma crise que tende a durar 5, 10 anos, etc. Então você tem que trabalhar pesado, estudar o dia inteiro, evoluir, tentar buscar novas habilidades, porque é uma crise que tende a suceder por muitos anos. Uma grande depressão é o que eu acredito que vai ocorrer por causa da IA, por causa de guerra tarifária, por causa de guerras regionais. Pode ter a Terceira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorreu com guerras regionais e depois sucedeu a Segunda Guerra Mundial oriundo dessas guerras regionais. E a gente vê várias guerras regionais ocorrendo neste momento no planeta. Portanto, tem chance de mais problemas. Você tem que ajuntar dinheiro, estudar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro, viver como uma formiga para quando o grande inverno vir, você sobrevive. É isso que a gente tem que fazer. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Você deseja ter esse conhecimento, fazer o treinamento comigo, que é gravado e fica gravado no Telegram, entre em contato comigo, links na descrição, o grupo de sinais também no Telegram, entre em contato comigo, links na descrição.